Para quem não me conhece ainda, meu nome é Arthur Bruno, sou professor de História e de Geografia. Comecei há pouco tempo atrás, há 41 anos atrás, que eu sou professor. Estou vivendo uma experiência muito interessante, além de ser professor agora, que é exercer como secretário de Meio Ambiente do Estado. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Esse projeto da Assembleia, Projeto Alcance, é um projeto que eu já venho colaborando há alguns anos, com meu amigo aqui, Fábio Frota, à frente da direção desses trabalhos. E esse espaço aqui é um espaço também que eu admiro muito. Eu, por 4 vezes, exerci o mandato de deputado estadual, portanto, tenho muito carinho aqui pela Assembleia Legislativa. E nós vamos hoje conversar sobre um assunto que cai em todo Enem, em qualquer um deles nos últimos anos, como cai também nos vestibulares de outras faculdades, outras universidades, porque é um assunto muito atual, muito importante e fundamental para as nossas vidas, que é meio ambiente e sustentabilidade. Então, nós vamos começar aqui fazendo um pouco o histórico das questões do meio ambiente, da história, da preocupação da humanidade com o meio ambiente, e aí depois a gente vai analisar os principais problemas ambientais. Isso é um assunto que diz respeito à nossa vida, o nosso cotidiano e o nosso destino. Então, não é apenas importante para o Enem, é importante para a nossa vida, tomar consciência dos problemas ambientais e o que é que nós devemos fazer para evitar, uma catástrofe para a humanidade. Está em jogo o nosso destino, a história da humanidade. Portanto, é algo que a gente tem que preservar, é algo que a gente tem que estar preocupado todos os dias, ok? Muito bem. Então, eu quero aqui iniciar fazendo um pouco de um histórico. A preocupação da humanidade com o meio ambiente é algo relativamente recente. Vocês estão lembrados que até os anos 60 do século 20, então eu estou falando aí daquele período que vai de 1960 a 1970, aqueles anos, aquela década, foram muito importantes para a humanidade. Vocês lembram que nos anos 60 nós tivemos muitas revoltas, muitas insurreições, nós tivemos muitas manifestações e a juventude, ela rompeu com os padrões antigos que até então predominavam. Nos anos 60, nós tivemos o rock, A partir ali do final dos anos 50, anos 60, nós tivemos assim a música revolucionada com o rock. Vocês lembram que naquele período ali, entre 1964 até 1975, aconteceu a Guerra do Vietnã, onde soldados americanos foram lutar no Vietnã e perderam a guerra para os vietnamitas, E aquilo acabou gerando muito protesto, muita manifestação, O movimento estudantil fez muitas revoltas, muitas greves, muitas paralisações para que a universidade se transformasse, fosse mais democrática, Para que os costumes mudassem. Naqueles anos 60, nós tivemos o movimento hippie. O movimento hippie, jovens saíam de casa, iam viver em comunidades rurais, ou então em comunidades urbanas, Aquilo se lutou muito naquela época pelo amor livre, pelas lutas de identidade, As lutas que hoje parecem para nós comuns, mas naquela época houve muito rompimento com os padrões até então que aconteciam. Então, naquele período dos anos 60, um período tão revolucionário para a humanidade, começou a se discutir que o capitalismo, que tem como preocupação maior o lucro, É um sistema que privilegia a propriedade privada, o lucro e o investimento. Então começou a se preocupar com o destino desse capitalismo, Por quê?
porque os recursos naturais, a água, os minérios, as florestas, estavam sendo utilizadas para a geração de lucro, para os investimentos, para as empresas, e começou a se discutir qual seria o destino desses recursos naturais, qual seria o destino desse meio ambiente. Então começa, sobretudo no mundo desenvolvido, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, começa a se discutir o destino desses recursos naturais. Então começa aí, nos anos 60, essa preocupação maior com o meio ambiente. Vale ressaltar que não só nos países capitalistas, mas também nos países socialistas, aí eu estou falando da China, eu estou falando da ex-União Soviética, dos países socialistas do leste europeu, também nesses países não havia muita preocupação com o meio ambiente, tanto nos países capitalistas como nos países socialistas. Por isso que em 1972 aconteceu a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. A ONU, a Organização das Nações Unidas, convocou uma conferência onde representantes de quase todos os países do mundo foram lá discutir o problema da sustentabilidade, o problema do meio ambiente, o problema do uso razoável, equilibrado dos recursos naturais para o desenvolvimento da humanidade. Foi um marco, foi a primeira grande conferência sobre o meio ambiente existente no nosso planeta. Aconteceu na cidade de Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia. Muito bem. Então, a partir dali é que vai começar os grandes debates sobre o destino do meio ambiente. Em 1987, também houve um trabalho muito importante da ONU. A ONU elaborou um documento colocando qual era o destino da humanidade se os recursos naturais continuassem sendo utilizados como estavam sendo até aquele momento. Não é? Nesse momento, a primeira-ministra da Noruega, uma mulher chamada Gro Brundtland, ela fez um relatório, ela coordenou um relatório, onde ela começa a dizer que a humanidade só teria um bom destino, só teria chance de sobrevivência se nós tivéssemos o chamado desenvolvimento sustentável. Hoje é uma palavra na moda, né? Todo mundo fala de desenvolvimento sustentável. Mas esse conceito vai aparecer no mundo em 1987, num documento da ONU, que foi relatado, que foi coordenado por essa primeira-ministra, Gro Brundtland, e esse documento era chamado Nosso Futuro Comum. Ou seja, se fez uma análise que a humanidade só teria um bom destino, só teria chance de sobrevivência, se a gente entendesse que o nosso destino é comum. Ou seja, não adianta a gente estar se preocupando apenas com o Brasil, com os Estados Unidos. Nós temos que nos preocupar com a humanidade toda, com os recursos naturais da humanidade. Porque se eu deixo aqui o desmatamento da Amazônia acontecer, isso vai ter consequências em outros países, em outros continentes, ou seja, na humanidade toda. Eu não posso deixar de me preocupar com o que está acontecendo com os recursos naturais na África, na China. Então, por isso que esse documento foi chamado Nosso Futuro Comum. E aí aparece o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que seria esse conceito mesmo? Desenvolvimento sustentável é a ideia de que a humanidade pode e deve utilizar os recursos naturais para o crescimento econômico, pensando não apenas no presente, mas no futuro das próximas gerações. Está claro isso? Então, desenvolvimento sustentável é a ideia
de que tem que ter crescimento econômico, tem que ter geração de emprego e renda. Portanto, eu necessito utilizar os recursos naturais, mas pensando sempre nas próximas gerações, para que esses recursos naturais continuem existindo para sempre, para servir também à humanidade nas próximas gerações. Então, essa é a ideia de crescimento econômico com preocupação com a preservação do meio ambiente. Isso é que é desenvolvimento sustentável. Está claro? Desenvolvimento sustentável é apenas crescimento econômico? Não. Porque se eu apenas estiver preocupado com o crescimento econômico, eu posso utilizar, desgastar, degradar tanto o meio ambiente que nas próximas gerações eu poderei não mais contar com esses recursos naturais, com os animais que estão se extinguindo, com a água que em alguns locais está acabando, não é? Com florestas que estão sendo desmatadas. Então, é sempre a ideia de que posso utilizar e devo, pensando sempre no futuro, nas próximas gerações. Está claro isso? Muito bem. Em 1992, 20 anos depois, vai acontecer a segunda conferência da ONU para discutir os grandes temas do meio ambiente. E aconteceu onde? No Rio de Janeiro. Foi a chamada ECO 92. Ou então, Rio 92. O Brasil sediou essa conferência da ONU, onde estiveram aqui representantes de todos os países do mundo. São quantos países organizados como estados soberanos no mundo? Isso, muito bem, diz. Nós temos no mundo quantos países organizados como estados, como soberanos? Quantos? 195. Há no mundo 195 países com governos próprios, com soberania, organizados como estados. Apenas 2 países não estão representados na ONU. Portanto, a ONU tem 193 países representados. Quais são os 2 países que não estão representados na ONU? Um não é bem um país, é um quarteirão quadrado, não é? Dentro de Roma, mas é considerado como Estado, o Vaticano, né? E o chefe de Estado do Vaticano é quem? É o Papa. Então, é tratado como chefe de Estado. O Vaticano é um Estado, mesmo sendo praticamente um quarteirão quadrado dentro de Roma. E tem um outro, que fazia parte da ONU, mas em 1971, para que a China continental pudesse entrar, a China colocou a seguinte questão: ou esse país sai, ou eu não entro na ONU. Que país foi esse que saiu? Taiwan, ou a China nacionalista, né? Por quê? Porque em 1949, quando houve a Revolução Socialista, a China se tornou socialista. Aqueles capitalistas, grandes empresários, não é? Latifundiários, que saíram da China, foram viver numa ilha, não é, que pertencia à China, numa ilha próxima, a ilha de Taiwan. Não é? E aí eles formaram outro país, a chamada China nacionalista, um país capitalista. Mas como é que a China permitiu? Porque Taiwan teve o apoio de quem para se tornar um país livre até hoje? Dos Estados Unidos da América. Por isso que tem 2 Chinas, né? Então, a China, que passou a ficar na ONU, foi Taiwan, que é uma ilhazinha pequena, né? Um arquipélagozinho pequeno. E a continental, quando houve a Revolução, teve que sair, né? Em 71, o mundo inteiro quis que a China voltasse, e ela colocou uma condição: só voltava para a ONU se Taiwan fosse expulsa da ONU. Até porque a China considera que Taiwan faz parte do seu território. Mas cedo ou mais tarde, a China vai querer que Taiwan volte para o seu território. Está claro isso? Então, quantos países tem no mundo? 195. E na ONU? 193. Quem não faz parte da ONU? Vaticano e Taiwan. Muito bem. Então, vamos lá.
Vamos lá. Muito bem. Um conceito que foi muito discutido nessas conferências, né? Porque eu disse para vocês que em 92 aconteceu a segunda conferência. E a terceira conferência aconteceu 20 anos depois, agora, em 2012. E foi onde? Foi onde? No Rio de Janeiro de novo. Ficou conhecida como Rio mais 20. Por que Rio mais 20? Porque essa conferência, em 2012, teria acontecido 20 anos depois da conferência do Rio de Janeiro, né? Então, no Rio de Janeiro, sediou 2 conferências. E aí vocês podem perguntar, por quê? Houve 3 grandes conferências a cada 20 anos e o Rio de Janeiro e o Brasil sediou 2. Por quê? Vamos entender agora. Nessas conferências se discutiu muito a necessidade da preservação da biodiversidade. Esse conceito é muito importante. O que é biodiversidade? É a existência de animais e vegetais. Né? Animais e vegetais fazem parte da chamada biodiversidade. É a diversidade biológica, né? Ou biodiversidade. Eu pergunto a vocês, onde é que a biodiversidade é maior? Nos climas frios ou nos climas quentes? Pensa. Quanto mais água e calor, mais vida, ok? Claro que tem muita vida, né, animais e vegetais, em climas frios. Mas o fato de ter calor, não é? E você ter mais água nos climas quentes, isso faz com que haja mais vida, haja mais biodiversidade. Qual é o maior país tropical e, de certa forma, até equatorial em determinadas áreas no mundo? O Brasil. Conclusão, o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo. Não tem nenhum país que tenha mais vida, não é? Mais animais e vegetais diversos, ou seja, diferentes, do que o Brasil. Então, o Brasil é privilegiado por ter a maior biodiversidade do mundo. Então, em homenagem a isso, em reconhecimento a isso, houve 2 grandes conferências ambientais no Brasil, ok? Muito bem. Vamos, então, começar a conversar agora com vocês sobre os grandes problemas ambientais. E o que é que a gente deve fazer para evitá-los, ou para solucioná-los, ou para diminuir as suas consequências negativas. Vamos ver. Você já deve ter ouvido falar da camada de ozônio, não já? Lá na estratosfera, né? Nas camadas mais altas da atmosfera, nós temos a presença do O3, que é o gás ozônio. Qual é a grande utilidade do gás ozônio? Ele funciona como um filtro. Por quê? Os raios solares, eles vêm com muita intensidade para o nosso planeta, não é? E fazem parte desses raios, né, a presença dos chamados raios ultravioletas. Esses raios, eles são muito fortes e eles geram problemas para a vida, sobretudo para os animais, não é? Se não houvesse uma espécie de filtro, uma camada que filtrasse esses raios, possivelmente nós não suportaríamos esses raios ultravioleta que vêm do Sol. Portanto, essa camada de ozônio que fica em torno da Terra, lá na estratosfera, ela funciona como uma forma de aparar, de segurar, de diminuir a intensidade dos raios ultravioletas. Portanto, começou a se observar, há algumas décadas atrás, que em alguns locais
principalmente lá no Ártico e lá na Antártida, que essa camada ela estava muito fina, ela estava muito deteriorada. É como se houvesse buracos na camada de ozônio. E aí os cientistas começaram a pesquisar e perceberam que um gás que é utilizado em geladeira, em ar-condicionado, em sprays, esse gás, ele conseguia subir e criar esses buracos na camada de ozônio. É o chamado CFC, clorofluorcarbono. Qual foi a decisão, então, dos governos, depois de muita pesquisa, né? Depois de muito debate? Substituir esse gás por outros, no ar-condicionado, em geladeiras e sprays. E a boa notícia é, com a substituição, com a diminuição do uso do CFC, né, essa camada de ozônio está se recuperando. Onde havia esses buracos, estão deixando de existir. Isso foi muito importante para a humanidade, porque se percebeu que é possível corrigir ações da humanidade que prejudicam a natureza. Então, é um bom exemplo de que é possível atuar, tomar decisões, mudar comportamentos para beneficiar a natureza e a humanidade. Foi uma vitória, não é, da sociedade em relação ao gás ozônio, em relação à preservação das espécies. Muito bem. Um segundo problema, talvez o mais debatido hoje, problema ambiental, seja a questão do aquecimento global. Vocês conhecem muito bem. Todo dia tem na televisão, está no noticiário, está nos debates, nos jornais, nas revistas, a questão das mudanças climáticas. Como é que o problema ocorre? Pessoal, vocês já aprenderam que os raios solares que aquecem a atmosfera, os que aquecem são os raios diretos ou indiretos? Presta atenção. Está aqui o Sol. O Sol envia raios solares para o nosso planeta. Os raios que aquecem a atmosfera, são esses raios diretos ou indiretos? Esses raios solares, eles vêm com muita força. 70% desses raios solares acaba ficando na Terra. Porque esse calor ele penetra na terra, ele penetra na água, mas eles também são rebatidos de volta para o espaço. Vocês já aprenderam isso em física, né? Você joga aqui uma bola com muita força, ela volta com mais ou com menos força? Com menos força, né? Não é isso? Quando ela é rebatida, ela vem mais lenta do que ela veio no início, não é? Porque ela foi amortecida pelo chão. Isso também acontece com os raios solares, eles vêm com muita velocidade, com muita força. Quando eles chegam ao planeta, a água, a terra, as plantas, né, parte desses raios é rebatida de volta para o espaço. São esses raios indiretos que retornam, que aquecem a atmosfera e que garantem a vida na Terra. Então, esses raios, eles têm que ficar, pelo menos aquecendo a atmosfera de alguma maneira. Por isso, não é, que as nuvens, os gases que estão na atmosfera são importantes, porque eles funcionam como uma espécie de estufa. Os raios vêm com muita força, passam por essa camada que está de nuvem de gases, bate na terra e eles, quando eles voltam, eles ficam presos, ou pelo menos parte deles fica presa por causa dessas nuvens, por causa desses gases. Isso funciona como uma estufa. Então, isso que é gases de efeito estufa. São esses gases que seguram os raios solares para o aquecimento da Terra. Só existe vida por causa disso, porque senão a Terra seria muito fria. Ela só é aquecida para garantir a vida de animais e vegetais por causa do efeito estufa. Você vai perguntar, mas eu fico vendo na televisão que o efeito estufa é um problema. É quando ele é excessivo.
o que é que acontece? A partir da Revolução Industrial, a Revolução Industrial vai começar quando, aproximadamente? No final do século XVIII, né? Vamos pensar aí em 1760, aproximadamente. E a Revolução Industrial vai começar por onde? Pela Inglaterra. Mas no século XIX, já estou falando aí de 1800, 1820, 30, essa Revolução Industrial vai continuar, vai se intensificar. Onde? Na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão no final do século, né? E aí, a partir do final do século XIX, início do século XX, a Revolução Industrial vai se espalhar no mundo. Hoje você tem indústria em todos os países do mundo. Ok. Com as indústrias vieram gases, não é? Que são jogados à atmosfera pelas chaminés de fábricas, no uso de combustíveis, na produção de diversos produtos, sobem gases de todo tipo e ficam na atmosfera. A mesma coisa acontece com os automóveis. A mesma coisa acontece com as queimadas, com o desmatamento, com o lixo. Tudo isso faz com que gases sejam jogados para a atmosfera. Mas você não disse que é bom que haja esses gases, que o efeito estufa é positivo para a existência da vida até um certo limite. Mas hoje nós temos um excesso de gases, principalmente monóxido e dióxido de carbono, que esses raios solares estão com dificuldade de passar por essas camadas. Então está havendo um aquecimento excessivo da Terra. Se há um aquecimento excessivo da Terra, as temperaturas estão cada vez mais altas. Por exemplo, 2016 tinha sido o ano de maior temperatura da história da Terra. 2017, maior ainda. 2015 já tinha sido maior. Todo ano nós temos recordes de aumento de temperatura na Terra. 2018 foi até um pouquinho menor do que 2017, mas um pouquinho só. Então, se observa que a cada ano a temperatura da Terra aumenta. Com isso, o efeito estufa fica mais forte. E esses chamados gases que geram o efeito estufa, né, são os GEE, gases de efeito estufa, eles estão presentes em quase todo o planeta. Ou seja, o planeta está cada vez mais quente. Se o planeta está cada vez mais quente, o que é que está acontecendo com as geleiras lá no Ártico, lá na Antártida? Estão derretendo. As geleiras que estão no pico das altas montanhas, derretendo. E se essas geleiras estão derretendo, o que é que está acontecendo com a água dos oceanos, dos mares? Subindo, aumentando. Qual é a consequência? É que muitas ilhas vão ficar submersas. Muitas cidades litorâneas vão ser invadidas pelo mar, pelo oceano, porque o aquecimento gera mais água nos oceanos. Está claro? Além disso, o excesso de aquecimento global muda as correntes, não é? Que nós temos nos oceanos, nos mares. Isso gera, em alguns locais, mais chuva, tempestades. E em outros locais, isso já gera o quê? Seca, menos chuva. É por isso que o clima está muito difícil de ser previsto. Porque o aquecimento global está mudando o clima da Terra. E isso poderá ter consequências catastróficas. Está claro? Entenderam isso? Muito bem. A previsão que os cientistas fazem é que até o ano 2100, ali não é 2010, é 2100, corrijam, até o ano 2100, a temperatura média da Terra poderá aumentar em até 5 graus em relação ao início do século. O que é que já se observa hoje? De 1800 para cá, que é mais ou menos o início da Revolução
industrial, a temperatura média da Terra já aumentou 1,1 grau. E poderá aumentar em mais 4 graus, né, em relação ao início da Revolução Industrial. Então, esses 5 graus aí são em relação ao início da Revolução Industrial. Todos os cientistas indicam que, se isso acontecer, será uma catástrofe para a humanidade. Muitos animais não vão sobreviver. Muitas cidades litorâneas serão invadidas pelo mar. Muitos locais haverá grandes tempestades. Em outro local, secas serão cada vez maiores. Ou seja, a humanidade viverá com muita dificuldade se nós permitirmos que isso aconteça. Muito bem. Dito isso, eu quero mostrar aqui para vocês que muita gente tem se preocupado com isso. Em 1997, na cidade de Kyoto, Kyoto é uma cidade de que país? Do Japão. Lá em Kyoto, no Japão, houve uma conferência do clima e ficou decidido que todos os países do mundo deveriam diminuir os gases de efeito estufa, ou seja, todos teriam que se preocupar com a poluição, com a jogada desses gases para a atmosfera, e teriam que diminuir em 5% a presença desses gases de efeito estufa em relação ao que eles jogavam em 1990, ok? Então, em 1997, eles, bom, vamos ver o que tinha de presença de gases de efeito estufa em 1990. Nós vamos chegar em 2012, 15 anos depois da conferência de Kyoto, né, com 5% a menos. Eu pergunto, em 2012, isso funcionou? Isso deu certo? Não. O protocolo, o acordo de Kyoto foi um fracasso. Principalmente porque o país que mais polui no mundo não assinou, não participou, não teve metas de diminuição de gases de efeito estufa. Que país é esse? Os Estados Unidos da América. Ok? E também naquele protocolo de Kyoto, ficou decidido que só os países desenvolvidos é que deveriam diminuir a presença de gases de efeito estufa. Teriam que fazer alguma coisa para diminuir. Eles consideraram o seguinte: os países subdesenvolvidos, agora que estão se industrializando mais, então eles não são responsáveis por tanto gases de efeito estufa que existe na atmosfera. Foi um erro do protocolo de Kyoto. Também os países desenvolvidos diziam, ora, só os desenvolvidos é que vão evitar a poluição, é que vão evitar os gases de efeito estufa, por que os subdesenvolvidos não vão? Eles tinham razão. Isso não quer dizer que eles também se omitissem, não justifica a sua omissão. Por isso que agora em 2015, aconteceu em Paris uma outra conferência, onde se colocou metas para todos os países do mundo. Todos os países do mundo estiveram lá. E cada país apresentou uma meta para chegar em 2030, não é? Portanto, 15 anos depois, com essas metas efetivadas. Por exemplo, o Brasil levou uma meta muito ousada. O Brasil foi lá em Paris em 2015 e disse o seguinte: em 2025, nós vamos diminuir em 37% os gases de efeito estufa que o Brasil joga na atmosfera. E vamos chegar em 2030 com 43% de diminuição. Meta muito ousada do Brasil. O Brasil foi muito elogiado na Conferência de Paris, porque levou boas metas. Todo o país levou metas. Essas metas, elas são voluntárias. Elas têm que ser apreciadas pelo Congresso de cada país e todo governo tem a obrigação de cumprir. Mas são metas voluntárias. Se não cumprir, poderão ser prejudicados nas relações com outros países, com empréstimos, não é? Mas são metas que cada país define como metas viáveis. Muito bem. Veja bem.
Se decidiu também que até 2030, né, cada país apresentaria uma meta. E de 15 em 15 anos os países fariam novas metas para chegar em 2100 e em vez de aumentar em 5 graus a temperatura da Terra em relação ao início da Revolução Industrial, nós deveríamos chegar a 2 graus. Nós já estamos com 1,1. Até 2100, no máximo, os países teriam que apresentar metas para se chegar a um aumento de temperatura média de 2 graus. Mas a meta seria 1,5 grau. 2 graus seria o limite máximo, mas todo mundo teria que trabalhar para chegar a um máximo de 1,5 grau. Essa meta é fácil ou difícil? É difícil, porque cada país terá que trabalhar muito e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Está claro isso? Muito bem. A pergunta é: o Brasil tem condições de atingir essa meta? O Brasil tem condições de daqui a 2030 reduzir em 43% a presença de gases de efeito estufa na sua atmosfera? Nós temos condição de fazer isso. Por que nós temos condição? Veja bem, vocês já aprenderam que existem as chamadas energias renováveis e as energias não renováveis. Eu posso também dizer que os recursos naturais, de uma maneira geral, eles são renováveis ou não renováveis. O que é um recurso não renovável? É aquele que tende a se acabar, não é? Ele não se renova, você não reutiliza, você usa e vai chegar a um determinado ponto, determinado limite, que aquele recurso vai acabar. Por exemplo, o que seria um recurso não renovável? Petróleo. O que mais? Carvão. O que mais? O que mais seria um recurso não renovável? Urânio. Os minérios, de uma maneira geral, não é? São recursos naturais não renováveis. O que seria um recurso renovável? É aquele recurso que, se eu utilizar as técnicas adequadas, as tecnologias corretas, eles poderão existir para sempre. Por exemplo, o vento. O vento é um recurso renovável, ele jamais vai se acabar, não é? Ok? Agora, alguns eu preciso utilizar as tecnologias corretas. Eles podem ser utilizados para sempre, mas vai depender das tecnologias, dos cuidados. Por exemplo, a vegetação. Eu posso ter sempre floresta no mundo. Posso até utilizar aquela floresta para fazer madeira, móveis, construções, desde que eu faça o reflorestamento. Não é? Eu posso sempre ter vegetação. Posso utilizar alguma parte, repor e ter para sempre. O que mais? Seria outro exemplo. O solo. O solo eu posso utilizar para sempre, desde que eu uso as técnicas adequadas, o adubo correto, o adubo orgânico. Então eu posso utilizar o solo para sempre. Então o solo é um recurso natural renovável. A água existe em muita intensidade, não é? 70% do nosso planeta é água. Terra, apenas 30%. Então, a água eu vou sempre ter em abundância. Mas a água potável, eu posso acabar com ela. Se eu continuar poluindo, se eu continuar utilizando, não é, errado esse recurso hídrico, eu posso acabar com a água potável. Porque a água potável é apenas 1% da água existente do planeta. 70% do planeta, não é, são água. No entanto, potável é apenas 1%. Então, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu posso acabar com a água potável. Mas eu posso manter essa água potável existindo para sempre, se eu utilizar as tecnologias adequadas. Por isso que a água também potável pode ser um recurso
renovável. Tá certo? Tá bem entendido isso? Então, a mesma coisa acontece com a energia. Os recursos energéticos, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Me diga aí, quais seriam os recursos energéticos não renováveis? Petróleo, gás natural, o carvão mineral, não é isso? Quais seriam os recursos energéticos renováveis? A água, né? As hidrelétricas, né? Eu não uso a água nas hidrelétricas. O que mais? Os ventos, né? A chamada energia eólica. O sol, a energia solar vai existir para sempre. Ela é uma energia renovável. O que mais? O álcool. O álcool é retirado de onde? Da cana-de-açúcar ou de outros vegetais, principalmente da cana-de-açúcar. Eu posso sempre plantar a cana-de-açúcar e eu vou ter sempre álcool. Então, o biodiesel, né? Eu faço diesel com vegetais, com plantas, não é? Principalmente com a soja, com o dendê, com a mamona. Então, eu vou ter sempre o biodiesel, tá certo? Então, aquilo que vem das plantas será sempre uma energia renovável. Deixa eu dar aqui uma boa notícia para vocês. Qual é o país que tem a maior diversidade energética do mundo? O Brasil. Nenhum país no mundo tem tantas possibilidades energéticas como o Brasil. Vou perguntar para vocês, qual é hoje a maior fonte de energia do mundo? Continua sendo ainda. Qual é? É o petróleo. O petróleo é a maior fonte de energia do mundo. Acontece que o petróleo, o gás, o carvão mineral são chamados combustíveis fósseis, né? Aquilo que hoje é petróleo, gás, carvão, eram animais e principalmente plantas, árvores, né? No passado, aquilo virou energia, né? E aí a gente retira essa energia para o nosso consumo. Boa parte da humanidade depende do petróleo. E há alguns países que ainda dependem muito do carvão. Acontece que esses combustíveis fósseis são extremamente poluentes. E no uso desses recursos energéticos, eu vou gerar muito o quê? Gases de efeito estufa. Quando o avião usa o querosene, que vem do petróleo, quando o carro usa o óleo diesel ou a gasolina, que vem do petróleo, ele está jogando dióxido de carbono. E isso gera muito gás de efeito estufa. Então, são recursos energéticos extremamente poluentes. Muito bem. A pergunta é, o Brasil tem muito petróleo? Tem ou não? Tem. Não tinha. Isso é recente. Vou dar aqui um número. Em 1973, um dia desse, em termos de história, né? 1973, houve uma guerra entre Israel e os países árabes. E naquela guerra, mais uma vez Israel venceu, com apoio dos Estados Unidos e da Europa. Naquela guerra, os países árabes decidiram, bom, toda vida que há uma guerra com Israel, Europa e Estados Unidos ficam do lado de Israel, vendem armas, não é? Mandam dinheiro, pois agora nós vamos enriquecer à custa do petróleo. Por quê? Porque os países árabes detêm 60% do petróleo do mundo. O petróleo que era vendido a $3 o barril, de uma tacada só, passou a ser vendido a $12. Isso gerou o que no mundo? Uma grave crise econômica, porque o mundo era dependente do petróleo, e principalmente do petróleo árabe. Isso gerou uma grande crise econômica no mundo. E isso também gerou uma crise econômica onde? No Brasil. Sabe por quê, pessoal? Porque em 1973, o Brasil consumia 1 milhão de barris de petróleo por dia. E produzia quanto? 150 mil barris.
85% do petróleo consumido no Brasil era importado, principalmente dos países árabes. Aí o governo tomou a seguinte decisão: vamos fortalecer a Petrobras, vamos fortalecer a extração, a produção de petróleo no Brasil. E isso vem sendo feito desde lá. Consequência, o Brasil hoje praticamente é autossuficiente em petróleo. E a boa notícia: o Brasil está entre os 15 países de maior potencial de petróleo no mundo, principalmente quando se descobriu um petróleo embaixo de uma camada de sal, o chamado petróleo pré-sal, ok? E é uma riqueza imensa, não é? Esse petróleo que está no mar, abaixo de uma camada de sal, que é a camada pré-sal. Consequência, o Brasil praticamente hoje é autossuficiente em petróleo e tem muito petróleo ainda para se extrair, para produzir. É uma boa notícia. Mas melhor do que isso, o Brasil não depende do petróleo. 70% da energia elétrica, essa energia que nós estamos consumindo aqui, não vem de petróleo, não vem de carvão. Na Europa é assim, na Ásia é assim. Nós não usamos, né, tanto petróleo, carvão e gás para produzir eletricidade. Nós usamos principalmente o quê? Água, nas chamadas hidrelétricas. 70% da eletricidade do Brasil vem de usinas hidrelétricas, que é uma energia renovável. Tem um problema, porque para usar hidrelétrica, eu tenho que ter uma grande represa. E muitas vezes, né, aquela mata, aquela floresta, fica embaixo da represa. E aquela vegetação vai jogar aí um gás metano e aí gera também o efeito estufa. Não é? Tem também problema, a chamada energia hidrelétrica. Mas a melhor notícia que eu quero dar para vocês é que o Brasil tem sol o ano inteiro, não tem? Principalmente em que região? Nordeste. Significa dizer que a insolação no Nordeste é muito alta. Boa parte do Nordeste está quase em cima do Equador, não é? Nós estamos aqui em Fortaleza a 3 graus de latitude sul do Equador. Isso faz com que essa região tenha muita insolação. Consequência, tem um grande potencial para energia solar. O sol do Nordeste é o melhor do Brasil para a energia solar. Deixa eu dar outra boa notícia. Os nossos ventos aqui são fracos ou fortes? São fortes, não são? E eles são constantes. Fortes e constantes. É por isso que muitos turistas da Europa, dos Estados Unidos, vêm praticar o quê nas nossas praias? Kitesurf. O kite. Por quê? Porque nós temos os melhores ventos do mundo para a prática do kite. Por quê? Porque eles são fortes e são constantes. Não adianta ser forte durante 2 ou 3 meses. Eles são fortes e constantes o ano inteiro. E isso é o ideal para a energia eólica. E o Brasil é um país tropical, né? Se o país é tropical, as nossas plantas, elas acabam recolhendo, né? Elas acabam sendo plantas que recolhem muita energia. E isso faz com que eu possa utilizar essas plantas para a produção de energia, como é o caso da cana-de-açúcar para a produção de álcool, como é o caso da soja para a produção do biodiesel. Perceberam? O Brasil tem muitas alternativas energéticas, sem se falar da energia das marés, não é? E outras possibilidades. O Brasil assumiu o seguinte compromisso lá em Paris. Em 2030, 45% da energia do nosso país será uma energia renovável. Nenhum país do mundo faz isso. Nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na China, porque a geografia, a natureza brasileira nos permite tantas possibilidades energéticas. E aí isso é uma riqueza para nós aqui no Nordeste. Se tem um setor que não está vivendo uma crise econômica,
é o setor de usina eólica, de usina solar. O que tem de projeto de investimento nessa área é impressionante. Por quê? Porque nós temos a melhor região do Brasil e uma das melhores do mundo para usina eólica e usina solar, que é a mesma coisa que fotovoltaica, né? E a boa notícia é que as pessoas podem utilizar esses painéis solares em casa, no comércio, e você faz aquele investimento e o que você produzir ali, você vai ganhar na conta de luz. É por isso que muita gente está colocando placas solares. É um investimento relativamente alto, mas com poucos anos você tira esse investimento na economia do pagamento de energia da Enel. Isso vai ser a coqueluche daqui para frente, né? Muito bem. Bom, então, dito isso, mesmo assim, nós continuamos com alguns graves problemas ambientais. No Nordeste brasileiro, nós temos o problema da seca. Pessoal, me diga uma coisa, o que gera a seca? É falta de chuva? Não apenas, não é? Às vezes até chove muito, não? E mesmo assim tem seca. Ora, vocês já aprenderam que tem 3 tipos de chuvas, não é isso? Quando vem uma camada, nuvens com umidade, bate aqui numa montanha alta, não é? E aí essa água acaba, como ela não pode passar, a nuvem não pode passar, ela vai acumulando, vai condensando e chove, né? É a chamada chuva de relevo ou chuva orográfica. Tem aquela chuva que é causada, não é, pela aquela evapotranspiração, não é? As plantas transpiram, as florestas transpiram, nós também transpiramos. E existe uma grande evaporação, sobretudo em locais muito quentes. É por isso que chove tanto na Amazônia, né? Lá é muito quente, é um clima equatorial, a evaporação é enorme, as plantas existem em larga quantidade. Na floresta amazônica nós temos ainda 80% da floresta em pé. Então aquela floresta transpira. Tudo isso vai subir, não é? Essa umidade vai condensar e vai chover. Então são as chamadas chuvas convectivas, não é? E tem aquelas chuvas que são causadas pelo encontro de massas de ar diferentes. Massas de ar fria se juntam com massas de ar quente e chove. São as chamadas chuvas frontais. Aqui no norte do Nordeste, aqui na nossa região, qual é a chuva mais comum? Nós temos grandes montanhas para gerar essas chuvas de relevo orográficas? Não, né? Não temos. Nós não temos assim grandes vegetações, grandes florestas aqui do Nordeste para gerar essa chuva convectiva. Então, o mais comum aqui são as chuvas frontais. E elas acontecem principalmente em 4 meses do ano. Começa em fevereiro, vem março, abril, chuvas 1000, né? Abril, e vem maio. Durante esses 4 meses é a época que chove mais no norte e no nordeste, aqui na nossa região. Por quê? Porque vocês já aprenderam que perto do Equador, não é? Saindo dos trópicos para o Equador, nós temos os chamados ventos alísios. Quando lá em cima está frio, não é? Lá no hemisfério norte vem camadas frias, aqui no hemisfério sul saem camadas quentes, e elas se encontram mais ou menos em torno do Equador. Encontro dos ventos alísios gera chuva durante principalmente esses 4 meses do ano. É a chamada zona de convergência intertropical, que todo dia vocês escutam na televisão. É o que mais causa chuva no norte e do nordeste. Então, praticamente chove nesses 4 meses. Às vezes começa em janeiro, vai até junho alguma chuva, mas o segundo semestre praticamente não chove. Por quê? Porque esse fenômeno, né, desse encontro dos ventos alísios do hemisfério norte com o hemisfério sul acontece principalmente nesse período do ano. Então eu já estou dizendo aqui uma primeira causa da seca, que é a pouca regularidade de chuvas. Chove praticamente durante 4 meses e passa 8 meses sem chover. Ora, chove,
Essa água, às vezes, é até muita, né? Enche, lota aí os açudes sangram, mas durante 8 meses do ano não chove. Vai acontecer o quê? Uma grande evaporação pela temperatura extremamente alta que nós temos. Então, a água que chove, ela volta para o espaço, né, em forma de umidade, de transpiração, de evaporação, tá claro? Então, chove muitas vezes, mas a evaporação é enorme. Essa é a primeira causa. Segundo, essa água que cai aqui no norte do Nordeste vai encontrar um relevo onde o solo é principalmente sedimentar, não é? Ou ele é cristalino? Ele é principalmente cristalino, ele dá na pedra. Chove, o solo é raso, vai dar na pedra. Então, encharca ali, dá na pedra, aí aquela água vai escorrer para uma grota, para um riacho, vai para um rio e vai para o mar. Por quê? Porque ela penetra pouco, não é? No subsolo, porque logo você encontra pedra. Isso é o que a gente chama de solo cristalino. Então, como há uma predominância de solo cristalino, essa água escoa muito rapidamente para o rio e para o mar. Ela não fica na terra, não é? Terceiro motivo da seca, me diz aí. Chuvas mal distribuídas, né? Chove só se concentra em 3, 4, 5 meses no máximo. O problema da evaporação, o problema do solo cristalino e a falta de políticas públicas. Porque se essa água que chove durante 4, 5 meses, né, ela fosse armazenada e distribuída, nós não teríamos tanto problema de falta d'água como temos. É verdade que nas últimas décadas, muitos açudes foram construídos. Açude é uma coisa boa, mas essa água do açude ela tem que ser distribuída. Por isso é importante os canais, as adutoras, que agora começa mais a se fazer. Não é? Agora, nos últimos anos, está se fazendo mais canais e adutoras. E mais do que isso, está se fazendo também transposição de bacias, não é? Quer dizer, o Rio São Francisco, por exemplo, tem 2 canais, o canal leste para Pernambuco, Alagoas, e o canal norte, que vai servir Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? O canal leste também vai servir a Paraíba. Então, a transposição do São Francisco é uma iniciativa muito boa, muito interessante, de transposição de bacias. Aqui no Ceará já tem um projeto para fazer uma ligação, uma interligação entre as bacias hidrográficas de praticamente todas elas. Agora, é um investimento muito alto, né? Está começando a se fazer isso agora. Isso é, sem dúvida, uma boa saída para diminuir os efeitos da seca. Mas um problema também gerado por nós, seres humanos, que é um grande problema no Brasil e é principalmente no Nordeste, é o processo de desertificação. Eu pergunto a vocês, no Brasil, nós temos desertos naturais? Temos? Como o Saara, como o Atacama, no Chile? Não. Kalahari, na África do Sul, na Namíbia. Não temos desertos naturais, o que é muito bom. Acontece que o rigor do clima, né? Falta de chuva, ventos fortes, não é? Grande evaporação, e principalmente a ação do homem, a ação antrópica, né? Humano, né? A ação antropogênica ou antrópica, isso vai gerar um grande desgaste na natureza. Quando o homem faz queimadas, quando o homem planta indevidamente, não é? E isso vai gerar um processo de desertificação. Ou seja, áreas onde antes tinha vegetação, onde antes plantava e dava alguma coisa, já não dá mais. Estão virando verdadeiros desertos. Aqui no Ceará nós temos 3 áreas muito fortes aí para o processo de desertificação. Quais são essas áreas? Os Inhamuns, né? Os Inhamuns, aquela região ali em torno de Itauá, né? O Médio Jaguaribe, né? E a região aqui norte, Irauçuba, né? Irauçuba, são áreas onde há muita desertificação. 15% do Nordeste
já encontram-se desertificados. É possível recuperar esse solo? Sim, há tecnologia para isso. Tem que fazer grandes investimentos, mas há tecnologia para recuperar esses solos que estão desertificados. Muito bem. Muitas leis foram feitas para diminuir, né, os efeitos do retrocesso, da degradação da natureza. E leis que foram feitas também para impedir essa degradação. Em 2012, o Congresso Nacional elaborou o chamado Código Florestal. Já tinha existido no passado outros, né? E esse agora é o mais recente, o Código Florestal de 2012. Eu estava lá, na época, exercendo, não é, a função de deputado federal. Eu fui um dos que votei e discuti o Código Florestal. Ele é muito importante e ele traz alguns instrumentos fundamentais. Um deles é o seguinte: cada bioma tem uma quantidade da parte dele que tem que ser preservada. Vamos lá. Amazônia, o bioma Amazônia, olha que coisa boa. O Código Florestal determina que todo proprietário na Amazônia tem que deixar 80% da sua propriedade com florestas naturais, com a vegetação natural, nativa. Ele só pode utilizar para atividades produtivas 20%. Isso é uma coisa boa ou não? É porque o solo da Amazônia é frágil, como ali chove muito, não é? Ali você tem uma natureza muito frágil. Então, ali é obrigado o proprietário a deixar 80% da sua propriedade com as florestas nativas. O cerrado, que é aquele bioma que pega aqui um pedaço ali do Maranhão, do Piauí, e é principalmente ali no centro-oeste, né? O cerrado já é um bioma que não tem uma vegetação de grandes florestas, né? São pequenas árvores, é muito arbusto, né? Mas no Brasil, nos últimos anos, se utilizou muito a área de cerrado para o agronegócio. Hoje, os estados maiores produtores no Brasil estão no centro-oeste, numa área de cerrado. Para evitar esse desgaste muito grande do cerrado, no Código Florestal, nós decidimos que tem que preservar 35% do cerrado. Então, todo proprietário que tiver lá uma terra, ele pode plantar. Agora, 35% da área, ele tem que deixar a floresta, a vegetação nativa. Isso foi muito importante. E nos outros biomas, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampas, 20%. Então, aqui no Ceará, quem tiver propriedade pode plantar, pode produzir, criar gado. Agora, tem que deixar 20%, né, dessa área sem atividade econômica. Isso é o que a gente chama de reserva legal. Então, o tamanho da reserva legal vai depender do bioma. 80% da Amazônia é reserva. Cerrado, 35%. E nos demais biomas, 20%. Outro importante instrumento do Código Florestal foi o que a gente chama de APP. Alguém sabe o que é APP? Área de preservação permanente. Que áreas são essas? Os rios, as matas ciliares. O que é a mata ciliar? Vem de cílio, não é? O cílio existe para proteger os olhos. As matas ciliares existem para proteger o rio. Então, a vegetação à beira de rio, ela tem que ser preservada. Aí, dependendo da largura do rio, né, você tem uma extensão de mata ciliar que precisa ser preservada. Outra APP, dunas. Não se pode construir em dunas. Ah, Bruno, mas já se construiu muito, é verdade. Se cometeu muita irregularidade, mas não pode mais. Ok? Não pode construir em dunas. Não pode construir em topo de morro. Um morro lá em cima é uma área que tem que ser protegida. Tá certo? Porque é uma área mais fragilizada, sofre mais ventos. E se você mexer lá em cima, vai mexer no morro todo. Então, topo de morro, matas ciliares, dunas, mangue. Recentemente, há 2 anos atrás, nós tivemos uma grande vitória aqui em Fortaleza, não foi? Há 40 anos, nós lutamos para criar o Parque do
cocó, que nunca tinha sido criado legalmente, por isso que todo ano diminuía aquela área. Nós temos o privilégio de ter uma floresta dentro de Fortaleza. Já perceberam isso? O cocó é uma floresta, com muitos tipos de animais, com peixes, né? Muita vida. E isso estava se acabando, né? Há 2 anos atrás, o atual governador, Camilo Santana, criou o Parque Estadual do Cocó. Atravessa a cidade toda. Começa lá na fronteira de Maracanaú e nos 25 quilômetros do Cocó, isso está preservado até a Foz. Claro que precisa fazer muita coisa, claro que tem muito problema ainda, mas pelo menos já está garantido em lei, né? E agora é preciso trabalhar muito para preservar essa área, né? O Parque Estadual do Cocó tem 1.571 hectares. É como se fosse 1.571 campos de futebol. Foi um grande avanço, né? Já que era uma luta de 40 anos. Muito bem. Pessoal, aqui é outro problema ambiental seríssimo. O resíduo sólido. O que é isso? É o lixo. É o lixo. É um problema sério ou não? No bairro de vocês, tem problema de lixo ou não? Mas muito, né? Muito. Muito bem. Pois deixa eu falar uma coisa. Em 2010 foi feita uma lei que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nessa política, ficou decidido que até 2014 não haveria mais lixão. Vocês, quando viajam aí pelo interior, vocês veem lixão? Só o que tem, né não? Pois no Ceará tem mais de 300 lixões, todos eles ilegais, todos eles proibidos, porque a lei deu prazo até 2014 de não existir mais. Tá certo? Bom, então, a lei diz, primeiro, você tem que consumir menos. É a política dos 3R, né? Você tem que reduzir. Segundo, você tem que reutilizar. Terceiro, você tem que reciclar. Então, na lei diz que todos nós deveríamos fazer a chamada coleta seletiva. Separar o que é reciclável daquilo que é rejeito. Só o rejeito é que deveria ir para aterro. Lixão nem poderia mais existir. Ir para aterro, que é uma técnica utilizada onde você coloca lá o rejeito, coloca o material por cima, uma manta, né? E aí você, de certa forma, tem um cuidado ambiental. Esse lixo de Fortaleza e de Caucaia vai para um aterro chamado ASMOC. Tem uma coisa boa que aconteceu de 2 anos para cá, é que está se utilizando a energia que é gerada nesse aterro, né? O gás que é gerado lá, não é? Para a utilização industrial, para a utilização em veículos, né? É o chamado gás natural renovável, gás natural renovável. A Cegás, que é uma empresa do Estado, já usa 15% de todo o gás que ela comercializa, já é um gás natural retirado do aterro. Então isso é uma coisa importante, não é? E ambientalmente correta, porque você vai evitar que aquilo gere, não é, o metano, não é? Esse gás tão complicado para a humanidade. Finalmente, aqui para encerrar, em 2015, houve também uma grande decisão lá pela ONU. A ONU resolveu criar os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A ONU criou 17 objetivos, eles estão no texto que vocês receberam, tá certo? Já receberam, né? O meu texto? Esses 17 objetivos estão aí. Todos nós temos que nos engajar e pôr em prática esses 17 objetivos para reduzir a pobreza, para todo mundo ter energia, todo mundo ter água, todo mundo adotar a política correta em relação a resíduo sólido, né? Uma vida digna para toda a humanidade. Então, são chamados 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Pessoal, adorei estar com vocês, tá? Muito bacana. Deixa eu dar aqui um site, anote aí um site. Vocês conhecerem melhor a política ambiental do Estado. O que é feito da Secretaria do Meio Ambiente. sema.gov.br. Ok? Vou repetir.
SEMA, sema.ce.gov.br. Aí vocês vão conhecer melhor, tem muita coisa boa lá para vocês saberem, ok? Um abraço e até a próxima. Meu caro.